Então, pessoal, vamos cá. Lá do capítulo 4, nós temos dilatação térmica. Então, quando a gente fala térmica, se refere ao quê? Ao calor, temperatura. Dilatações e contrações. Todos os corpos se dilatam ou se contraem com aumento ou redução da temperatura. Então, se você aumenta a temperatura, o que é que vai acontecer? Vai haver dilatação. Se você diminui essa temperatura, vai haver uma contração. Aqui nós temos um exemplo bem claro da chama do fogão, onde nós temos um vasilha com água. Então, nesse sistema aqui, como está sendo aquecido, nós temos a contração. Então, existem as dilatações e contrações. Dilatação, aumento de temperatura. Contração, há uma redução dessa temperatura. Dilatações e contrações. Aqui nós temos outro exemplo prático do nosso dia a dia, tá? Onde nós temos um vasilhame aqui, ó, de vidro, com uma tampa de alumínio. No momento que ela emperrou, o que é que foi feito aqui? Colocou-se água quente. Então, colocando água quente, como o vidro é diferente do alumínio, o alumínio com o calor da água quente, com o aumento de temperatura, se dilatou, ficou mais fácil para abrir. Então, são coisas que acontece no dia a dia. Dilatações e contrações. Dilatação do sólido. Aqui a gente vê como é que é a formação de um sólido. O nome já diz sólido. Olha só como é que as moléculas são bem organizadas. Estruturalmente bem organizadas na ligação uma com a outra. Com a variação da temperatura de um sólido, as partículas que o constituem vibram, menos ou mais, em torno de sua posição de equilíbrio. Então, a partir do momento que eu coloco uma variação, um aumento de temperatura sobre o sólido, o que é que vai acontecer? Essas partículas vão vibrar. Aqui dá para a gente observar que elas estão vibrando, mais ou menos em torno da posição de equilíbrio. Então, elas vão entrar em desordem, em desequilíbrio, a partir do aumento da temperatura. Bom, aí nós temos o tipo de dilatação linear dos sólidos. Aonde é que é usado? Trilho dos trens, tá aqui, ó. No trilho há essa separação aqui, ó, tá? Aqui nós temos as torres de transmissão com seus respectivos linhas, que são os fios, ok? Então, a dilatação linear, ela se dá em linha reta dos sólidos. Bom, matematicamente ela vai ser representada da seguinte forma, da dilatação linear dos sólidos, tá? Aonde eu tenho uma barra com um determinado comprimento, a partir do momento que eu aumento a temperatura nessa barra, ela vai aumentar também, ó, vai haver uma dilatação, ela vai aumentar o tamanho do comprimento dela aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o comprimento de uma barra, tá, no seu estado normal. No momento que há aumento de temperatura, há um aumento do tamanho dessa barra. Aqui é o tamanho total dela, depois do aumento da temperatura, ok? Então, ó, matematicamente, a dilatação linear dos sólidos é a variação no comprimento de uma barra, submetida a uma variação de temperatura. Então, se eu tenho uma barra de um determinado corpo, objeto, eu vou submeter a uma variação de temperatura, então é natural que ela vai haver uma dilatação. Então, matematicamente, ela é expressa da seguinte forma: ΔL é igual a L0 vezes, aqui a letra grega alfa, vezes delta teta, tá? O que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte, ó, eu tenho as grandezas, tá? E tenho as unidades. Então, essas grandezas e unidades, elas são representadas de que forma? ΔL é o comprimento final, ou a variação de temperatura que o corpo sofreu. L0 é o comprimento inicial. Alfa é o coeficiente de dilatação linear desse material. E aqui, delta teta é a variação de temperatura, a variação final menos a variação inicial. Okay? Depois a gente vai ver isso aí com mais detalhes. Aí nós temos as grandezas, né? É tudo aquilo que pode ser medido em física. E aqui nós temos as unidades de medida no Sistema Internacional de Unidade. Comprimento é metro, o comprimento final é metro, comprimento inicial é metro. O coeficiente de dilatação é menos 1 grau Celsius elevado a menos 1. E a variação de temperatura é medida em graus Celsius. Aqui nós temos os coeficientes de dilatação linear de alguns sólidos. Aqui nós temos o material, como eles são praticamente quase da mesma família, ó, o que é que vai acontecer? O chumbo, 29 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1. O zinco, o alumínio, a prata, o cobre, o ouro, o concreto, o aço, o vidro comum, o granito, o vidro pirex, que é diferenciado, a porcelana e o diamante. Todos eles estão aqui com seu grau de coeficiente de dilatação linear. Dilatação linear dos sólidos ainda. Então olha aqui, nós temos o chumbo e o alumínio. Ó. Tem uma placa de chumbo e uma placa de alumínio em cima. Ó. Bom, nós temos a ligação aqui
de uma resistência elétrica que se aquece na rede elétrica, onde tem um contato elétrico. O que, é que vai acontecer aqui? Ó, no momento que ele bate aqui, o contato se interrompe, tá? Ó, a resistência para de aquecer, então a combinação e a troca de informação, ok? Então essa dilatação linear se dá na própria energia elétrica, no contato de um objeto elétrico com a resistência que vai se aquecer, e os dois vão se combinar e fazer a troca de informações. Dilatação superficial dos sólidos. Dilatação superficial. A dilatação de alguns corpos, como azulejos e blocos de concreto, é mais perceptível em duas dimensões. Então, se é superficial, é área, é duas dimensões, comprimento e largura, ou comprimento e altura. Aqui dá para a gente perceber que o concreto aqui, ó, tem uma separação, tá? Porque ele vai sofrer a dilatação. Aqui nós temos aqui numa rodovia aqui também, ó, uma sonorização aqui no qual, em cima de uma ponte, ó, no qual não pode ser o concreto todo por inteiro. Tem que haver os blocos de dilatação, ok? A dilatação superficial, como é a área, ela vai se dar da seguinte forma. Eu tenho a inicial, ó, tá? Então no momento que eu coloco o que? Ela para se aquecer, é claro que ela vai se dilatar. E aqui nós temos o final, da forma que ela se dilatou. Matematicamente, como é que ela é apresentada, a dilatação superficial? É a variação da área da superfície de um corpo em função da variação da temperatura. Então aqui nós temos, ó, superfície ΔS, superfície inicial, tá? Final, superfície final, que é igual a superfície inicial, o coeficiente de dilatação superficial, que é beta, a letra grega beta, lá no coeficiente linear era alfa, e a variação de temperatura. O coeficiente de dilatação superficial, ele vale duas vezes, ó, como ele é em duas dimensões, ele vai valer duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá aqui, ó, linear, o superficial vale duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Superficial é representado pela letra grega beta, superficial pela letra grega alfa. O tamanho do vazio também se altera quando a temperatura vazia. Olha aqui onde é que é usado, nos rolamentos, CD, anel, aliança, tá? Nas engrenagens, tudo isso aqui é usado na dilatação superficial. O tamanho do vazio, ó, cada um desse aqui tem um vazio, também se altera quando a temperatura varia, então ele vai variar. Então, se eu tenho um determinado elemento, um rolamento desse aqui, eu vou submeter ele a uma temperatura mais alta. É claro que esse tamanho desse vazio aqui também vai se alterar. Não só o objeto aqui, ó, tá? No caso aqui eu tenho um rolamento feito de, digamos que seja de ferro, no qual esse elemento aqui, ó, espaço vazio também vai sofrer uma alteração a partir do momento que eu colocar uma temperatura mais alta. Acontece com o CD, o DVD, com a aliança, o anel e com as engrenagens de ferro, que fazem parte do dia a dia da nossa vida, tá? Dilatação volumétrica dos sólidos. A variação do volume é proporcional à variação de temperatura e ao volume inicial do corpo. Então, como é que representa matematicamente a dilatação volumétrica? Eu tenho ΔV, que é o volume final, V0, que é o volume inicial. Nós vamos pegar aqui gama, que é a letra grega gama, que vai representar a dilatação volumétrica e a variação de temperatura. A constante de proporcionalidade e o coeficiente da dilatação volumétrica é isso aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, gama, que representa quem? O coeficiente de dilatação volumétrica. Ela vale 3 vezes quem? O coeficiente de dilatação linear, que é representado por alfa. Por que 3 vezes? Porque ela vai andar em 3 direções, comprimento, largura e espessura. Ou comprimento, largura ou altura. A gente vai demonstrar depois. Ok? Aí nós temos a dilatação dos líquidos, que isso aí vai ser estudado à parte, ok?